Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria falar com vocês nessa sexta-feira, dia 10 de junho, nessa manhã maravilhosa. E durante o áudio aí vocês vão ouvir uma música de fundo, mas é porque eu estou perto de um lugar de uma escola, inclusive da creche da Sofia, e eles estão treinando aí, ensaiando para a festa junina. Então, se você ouvir algum ruído aí de fundo, você já sabe do que se trata. Bom, nessa manhã a gente então quer tratar de uma mensagem um pouco diferente do usual, porque hoje, ao invés de eu trazer uma mensagem expositiva para vocês, simplesmente, eu resolvi então responder algumas perguntas e acolher no coração alguns testemunhos. E eu já tenho aqui algumas perguntas que me fizeram, não é? E que eu gostaria de tentar, de alguma forma, ajudá-los a encontrar um caminho ou iniciar um processo de busca pela resposta daquilo que é para você uma dificuldade, uma crise, uma angústia no coração. Então, uma pessoa bem especial perguntou assim para mim, disse assim: eu gostaria de ouvir sobre gratidão. Então, na semana que vem eu vou falar a respeito desse tema de forma bastante ampla, né? Porque, na verdade, eu vou fazer uma mensagem especificamente sobre gratidão. E daí ela continua dizendo assim: e também sobre o fato de não participarmos da igreja, geograficamente falando. Gostei muito do dia em que falaste sobre Isaías. Todos foram excelentes, mas esse para mim foi maravilhoso e oportuno. Eu não frequento igreja, sou destemplada, contudo tenho muitas indagações sobre isso. Bom, sobre essa questão de participar geograficamente de uma igreja, eu particularmente considero igreja todo e qualquer movimento de congregação onde 2 ou 3 estejam reunidos ao redor de Jesus. Então, para mim, a igreja não é representado ou representada apenas por aquilo que nós temos de forma tradicional e convencional. Igreja é a congregação, é a assembleia dos que creem em Jesus. Então, se você se reúne 2 ou 3 em torno de Jesus, na padaria, no ponto de ônibus, na praça, onde quer que seja, não é? Na casa de alguém, no quarto de alguém, conversando sobre o Evangelho, aprendendo um com o outro, servindo um ao outro com seus dons. Na minha concepção, isso é igreja. Então, na minha opinião, você precisa rever esses conceitos, não é? E talvez até ser mais específica nas suas perguntas ou nas suas indagações, exatamente para eu saber o que te aflige. É o fato de você não pertencer a uma denominação? É o fato do seu nome não estar no hall de membros de uma determinada igreja institucional? O que é que te aflige nesse sentido, não é? Porque se você ganhar a dimensão de que você é igreja quando você está junto com alguém que busca o Evangelho, que crê no Evangelho e quer expressar isso, não é? Nas suas atitudes, nas suas posturas, e em se juntando a essa pessoa, vocês se edificam, oram juntos, buscam caminhar em amor, e então se tornam uma comunidade, uma comum unidade. Se você entender que isso é ser igreja, você pouco a pouco vai se libertando dessa necessidade de dizer para as pessoas: olha, eu faço parte da denominação A, B e C. Porque Jesus, na verdade, não veio instituir denominações religiosas. O que Jesus veio fazer, na verdade, é ensinar o caminho da justiça, o caminho do amor. E Jesus mesmo não fez parte de nenhuma denominação e nem instituiu nenhuma denominação religiosa. Pelo contrário,
ele ensinou um caminho que se vive na vida, no cotidiano, no dia a dia. E quando a gente tem essa consciência, pouco importa se estamos indo num determinado templo ou não religioso, porque a gente passa a entender que nós somos templos do Espírito e de que onde quer que a gente entre, por onde quer que a gente passe, aí nós somos instrumentos da graça de Deus para ajudar e ser ajudado, amar e ser amado. Então, sobre essa questão de não frequentar uma instituição religiosa, para mim as Escrituras é muito clara, quando o próprio Jesus disse de que os adoradores que o Pai procura não são mais os adoradores do templo e nem do monte, como ele disse para a samaritana, se eu não me engano, em João capítulo 4. Pelo contrário, ele disse: os adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Um outro amigo deixou um testemunho aqui dizendo: olha, eu tenho um sentimento de gratidão por tudo que está acontecendo, por encontrar pessoas que amam o Evangelho, as boas novas da graça, desse favor imerecido que vem por parte de Deus. Olha, eu estou muito bem resolvido, eu estou muito grato, de verdade, sem demagogias. Obrigado, mano, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E se aparecer alguma dúvida, eu vou estar te perguntando com certeza. Então, um beijo para você, viu, que mandou essa mensagem, esse testemunho. É uma alegria saber que está sendo útil para você. Um outro amigo mandou um testemunho também maravilhoso, que me edificou muito nessa manhã, falando sobre uma amiga que precisava de transplante de pulmão. Ela veio, inclusive, a falecer, e essa amiga dele que veio a falecer antes de morrer, não é? Ele pediu para orar por ela, para que Deus transformasse a situação dela, e ela o interrompeu dizendo assim: não ore para que Deus transforme a minha situação, ore para que Deus me coloque num lugar melhor. E isso impactou de forma muito profunda. Eu estou aqui dizendo com as minhas palavras, né? Não vou conseguir repetir exatamente como ele contou, mas eu quero dizer para você que me edificou muito conhecer essa história, a história da sua amizade com essa garota. Muito obrigado por contar o seu testemunho, que não tem a ver com as mensagens que eu tenho enviado, mas que com certeza me fez pensar muito sobre a vida, e sobretudo sobre a minha vida. Muito obrigado por compartilhar isso. Foi uma grata surpresa, um presente de Deus para o meu coração. Eu sou muito grato a você. Uma outra irmã também disse assim, fez uma pergunta: olha, por que é tão difícil ensinar a verdade para os próprios cristãos? Eu não falo do ímpio, eu falo dentro do corpo de Cristo. Existem tantos preconceitos. Eu mesmo sou vítima de um dos preconceitos. Eu não tenho marido e o povo que fala do amor de Cristo me tratam com desprezo. Como que é isso? E eles seguem ministrando amor ao próximo. Eu não entendo. Olha, eu compartilho dessa visão que você tem. Eu vejo realmente muitas pessoas ditas cristãs com muitos preconceitos. Pessoas que acham que a vida das pessoas que dizem seguir a Jesus devem se encaixar dentro de um padrão que elas criam, um padrão moral, um padrão exigido, vamos dizer assim, pela cristandade. E quem não se encaixa nesse padrão acaba sendo vítima de preconceito, de piadinhas, de colocações maldizentes. E é triste isso acontecer, não é? E você ensinar essas pessoas que esse não é o caminho é uma das coisas mais difíceis, porque ensinar quem acha que já sabe tudo, quem acha que não precisa aprender mais nada, quem acha que não precisa rever os seus conceitos, é uma coisa extremamente complexa, extremamente complicado. Então, nessa sociedade, infelizmente, os que se dizem cristãos e que ministram amor ao próximo, muitas vezes se colocam como inimigos do amor, inimigos de fato
do amor, porque acabam tratando com desprezo tudo que lhes é diferente, tudo que lhes é fora dos padrões, fora da caixinha, fora dos conceitos que criaram, que dogmatizaram, que absolutizaram e que agora vivem para defender esses ideais com unhas e dentes, sem jamais ter a disposição mental de revê-los, repensá-los, reestruturá-los e ressignificá-los. Então, é muito difícil mesmo, não apenas para cristãos que estejam nessa condição, mas qualquer ser humano que se fecha dentro dos seus conceitos e não se abre para a possibilidade do contraditório, do questionamento, da indagação, não se abre para aprender, perdeu a humildade daqueles que aprendem para sempre. Ensinar essas pessoas sempre será um desafio que eu diria impossível enquanto mantiverem na mesma posição. Uma outra amiga também disse assim: olha, muito bom receber as mensagens, tenho ouvido todas, gosto muito, me serve de caminho e de confirmação, porque estamos passando pelas mesmas dificuldades. Olha, quando você me enviou a mensagem sobre a verdade, um dia antes eu e meu marido conversamos no carro, ele está desempregado, a gente até teve um atrito nessa conversa que tivemos, exatamente porque a gente tem dificuldade de lidar com a verdade. Mas a verdade é o que nos limpa por dentro, é o que restaura o nosso coração, que é o altar do Senhor. A verdade deve ser sempre falada com muito amor e misericórdia. Eu estou sedenta pelo Senhor, busco ler, aprender, ouvir, eu disponho de um tempo porque sou dona de casa e pela graça de Deus eu tenho tido esse tempo para orar, para escutar, para aprender, inclusive aprender com as suas mensagens. Olha, muito bom, muito bom. É verdade, a gente tem muita dificuldade de lidar com a verdade, a gente foge da verdade. A verdade causa determinados atritos nas relações, não que a gente tenha que ficar o tempo todo jogando na cara do outro o que ele é. Claro que a verdade ela deve ser acompanhada de muito amor, de muita graça, de muita misericórdia, mas é verdade que a verdade nos tira do conforto, da nossa posição de conforto, e isso causa atrito mesmo, e são atritos necessários. É nesse sentido que o homem afia o seu próprio homem, o seu próprio amigo, o homem afia o homem, a mulher afia a mulher, não é? O marido afia a esposa afia o marido, e ambos vão crescendo nesses atritos, nessas relações, nessas conversas. A verdade vai libertando a gente pouco a pouco. Então é extremamente importante essas conversas, esses diálogos, e que bom que você está sedenta pelo Senhor, que bom que você está tendo essa oportunidade de aprender, de ler e de escutar, e muito obrigado pelo seu testemunho. É uma alegria saber que estamos caminhando na mesma direção. Um outro amigo disse assim: meu caro, o meu testemunho é que eu estou aprendendo muito, estou crescendo no conhecimento. Oh, que bom, eu fico muito feliz pelo seu testemunho, fico muito feliz por saber que você está crescendo no aprendizado do Evangelho, no conhecimento de Jesus. E por último, um outro amigo perguntou assim: como saber se sou de Jesus? Como que eu sei que eu sou de Jesus? Como que eu respondo essa pergunta para mim mesmo? Olha, para mim, como saber se a gente é de Jesus? Eu acho que, na verdade, primeiro passa pela convicção pessoal, não é? Eu acho que não há nenhum elemento externo que vai ser, assim, para nós um sinal inconfundível de que nós estamos nos tornando, nós somos de Jesus. A primeira coisa é uma convicção pessoal. Eu acho que quando a gente tem dúvidas da nossa própria relação com Deus, é porque ou ela não aconteceu ainda, ou nós estamos tentando basear a nossa relação com Deus nos padrões externos da religião. Então, quem me pergunta uma coisa dessa, ou está dizendo assim:
olha, eu não tenho certeza de que sou de Jesus porque eu não tive uma experiência profunda, inconfundível. Porque quem tem uma experiência de conversão, ela não tem dúvida da sua própria conversão, ela não tem dúvida de que ela é habitada pelo Espírito, ela vê a diferença que há entre ser ou não habitado pelo Espírito de Deus. Então, ou é alguém que não teve essa experiência com Deus, ou é alguém que foi confundido pelas exterioridades e pelos padrões da religião. Então, às vezes a religião impõe certos padrões, não é? E de santidade moral, e às vezes são padrões que na verdade são apenas para o lado de fora, e às vezes a pessoa não está disposta a fazer daquela forma e ela pode ficar minimamente confundida. Mas o fato é que quando nós cremos no Evangelho, há uma convicção muito profunda de que somos de Jesus. Como diz as Escrituras, o Espírito de Deus testifica em nosso espírito de que somos filhos de Deus. De que o nosso espírito clama Abba Pai. Então, veja, o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a convicção não é necessariamente baseado numa análise exterior do que está acontecendo em nossas vidas, até porque há várias áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, mudadas e completamente transformadas. Mas essa convicção tem que vir de dentro, essa convicção tem que vir da sua própria consciência, que agora não vive mais a carnalidade que outrora viveu, de forma sem incômodo. Agora tem alguém dentro de você te encaminhando, te ajudando na jornada, te fortalecendo, te ajudando a orar como convém. Veja que essa não é apenas uma proposição de uma análise do lado de fora. Quer dizer, quem creu no Evangelho, quem é habitado pelo Espírito, não tem essa dúvida, a não ser que tenha sido profundamente machucado, ferido, confundido pelas experiências religiosas. Veja o apóstolo Paulo, como ele disse: olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, acabei a carreira, agora está preparado para mim a coroa da justiça, não somente a mim, mas a todos que são desse caminho. Veja como as convicções são profundas. Mesmo Pedro, tendo negado a Jesus em determinado momento, Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Ele disse: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Você vê que há uma convicção profunda no coração. Embora possa haver momentos de crise, de dúvida, momentos esporádicos de alguma forma de confusão, como João Batista teve dentro da prisão, quando ele mandou os discípulos perguntarem para Jesus se ele era mesmo o Messias ou se ele tinha que esperar um outro. Mas são momentos de crise, são momentos pontuais, esporádicos, porque do contrário há uma convicção muito profunda de que se está habitado pelo Espírito de Deus. Então, como saber se sou de Jesus? Olha, se você é de Jesus, você sabe que é de Jesus. Se você é de Jesus, de fato, você sabe que é. Não haverá dentro do seu coração essa dúvida, porque quem é, sabe que é. Sabe que está habitado por uma natureza eterna. Sabe que a eternidade está plantada no seu coração de forma plena, cabal. Há uma interação profunda entre a natureza de Deus e a sua natureza, e ambas estão se relacionando todos os dias, de tal maneira que a gente vai pouco a pouco crendo em Jesus cada vez mais e nos diminuindo nas nossas ambições, no nosso egoísmo,
e naquilo em que a maldade que nos habita tenta se manifestar. Até o ponto de dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. É assim que vive um homem habitado por Deus, nessa fé, nessa convicção. E não há dúvidas, e não há barganhas a fazer, e não há confusões que permaneçam por muito tempo aí, porque é uma convicção muito mais profunda, inclusive uma convicção que o leva à morte. Todos os dias a gente é levado ao matadouro por causa dessa convicção. Essa convicção que crê na recompensa sem nem mesmo tocá-la em vida. Que crê na eternidade sem mesmo necessariamente ter que passar pela morte agora, nesse momento. É alguém que sabe que está nas mãos de Deus, mesmo que esteja doendo pelas circunstâncias difíceis da vida. É alguém que sabe que não há outro caminho senão o caminho do amor, da misericórdia. E mesmo quando a gente não está disposto a amar, sabe que dentro de nós tem uma latência nos encaminhando para o amor e para a misericórdia. Então, como saber se eu sou de Jesus? Se você é de Jesus, você sabe que tem uma outra lei operando dentro de você. E se talvez alguma coisa lhe confundiu o coração, com certeza você será levado a essa convicção novamente, porque o Espírito que te habita está fazendo uma obra dentro de você, e aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, muito obrigado, meus amigos, pelas perguntas, pelos testemunhos. É uma alegria e um privilégio ter podido compartilhar essas coisas com vocês. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Amanhã eu enviarei uma mensagem de texto para vocês, no domingo também, e na segunda-feira nós voltaremos com as mensagens de voz. Muito obrigado. Se vocês puderem, acessem lá no YouTube o canal Pense a Vida, o meu canal pessoal. Se puderem, compartilhem os vídeos, o que for útil para vocês. Tem muito conteúdo que já está posto na internet e que você pode então pesquisar, aprender e também compartilhar aquilo que pode me acrescentar e me fazer crescer também na graça e no conhecimento de Jesus. Um abraço a todos vocês e até amanhã.